Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a cardiotocografia, que é um dos exames mais utilizados para análise do bem-estar fetal. Ele é capaz de registrar a frequência cardíaca fetal, os movimentos fetais e as contrações uterinas. Os padrões alterados na cardiotocografia, pessoal, expressam uma hipoxemia fetal que vão acontecer devido às influências do sistema nervoso autônomo. E conforme essa hipoxemia vai piorando, a gente vai ter aí diferentes padrões que podem ser então observados através da cardiotocografia. Em relação às alterações basais, pessoal, nós temos a linha de base, que é a frequência cardíaca fetal média dentro de um período de 10 minutos. Nisso a gente vai excluir as variações periódicas e períodos de variabilidade marcante, e os seus limites estão entre 110 a 160 batimentos por minuto. Algumas bibliografias consideram entre 120 a 160 batimentos por minuto. A taquicardia é aquela situação em que a frequência cardíaca fetal ultrapassa 160 batimentos por minuto durante 10 minutos, e ela vai ser moderada até 180 batimentos por minuto e grave quando ultrapassar 180 batimentos por minuto. E a gente tem também a bradicardia fetal, que é aquela situação em que a frequência cardíaca fetal média é inferior a 110 batimentos por minuto, ela é moderada até 100 batimentos por minuto e grave quando for inferior a 100 batimentos por minuto. Lembrando que a bradicardia, na presença de uma variabilidade normal, se deve a um estímulo vagal devido a uma compressão cefálica fetal. Isso aqui é chamada de DIP-1, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ela. Em relação à variabilidade fetal, ela representa a diferença entre o valor mínimo e máximo da frequência cardíaca fetal dentro de 1 minuto. São 4 tipos de variabilidade, e para que você classifique esse padrão, ele tem que ter longa duração, pelo menos 10 minutos. Então a gente tem o padrão ondulatório, o padrão comprimido, o liso e o saltatório. A oscilação silenciosa, ela tem uma amplitude inferior a 5 batimentos por minuto, e excluindo o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, ela representa uma hipóxia fetal grave, é um padrão terminal. A oscilação comprimida, ela tem amplitude de 5 a 10 batimentos por minuto. Ela pode representar uma hipoxemia fetal inicial, ela pode representar também o uso de drogas depressoras do sistema nervoso central e pode representar sono fetal também, E nesse último caso, o feto ele deve apresentar o padrão normal, que é ondulatório, ou acelerações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre as acelerações após estímulos mecânicos ou sonoros. A ondulatória ou oscilatória, ela tem amplitude de 10 a 25 batimentos por minuto, e como eu já comentei com vocês, ela representa o padrão normal. A oscilação saltatória é aqueles casos em que a amplitude passa de 25 batimentos por minuto. É uma variabilidade excessiva, onde vão acontecer de 3 a 6 episódios por minuto, e a etiologia dela é incerta, mas provavelmente vai acontecer devido a episódios de hipoxemia moderada compensada e aumento da atividade alfa-adrenérgica. Isso aqui é típico da compressão do cordão umbilical ou da atividade motora fetal excessiva. Nós temos ainda, pessoal, o padrão sinusoide, que é um padrão de variabilidade regular. Ele tem uma periodicidade de 2 a 5 ciclos por minuto, ele tem amplitude de 5 a 15 batimentos por minuto e uma duração de 15 a 30 segundos. Ele representa, pessoal, uma hipoxemia fetal moderada, secundária a uma anemia fetal grave. Então, nesses casos, a gente tem que pensar em aloimunização, infecção fetal, hemorragia fetal e hemoglobinopatias. Exige intervenção urgente, Então, pessoal, a presença da oscilação normal da frequência cardíaca fetal, que é esse padrão ondulatório, ele demonstra que o sistema de condução nervosa, que é integrado pelo córtex, pelo bulbo, pelo vago e pela condução cardíaca, está intacto. Se você não mantém oxigenação cerebral, você tem que os impulsos corticais eles vão cessar e a variabilidade vai diminuir. Dessa maneira, a gente pode concluir, então, pessoal, que na presença de uma variabilidade normal da frequência cardíaca fetal, mesmo que na presença de uma bradicardia, de uma taquicardia ou na presença das DIPs, que daqui a pouquinho a gente vai ver, mesmo nessas situações, se o feto tem uma variabilidade normal, significa que ele não tem uma hipóxia cerebral acentuada. Outro ponto importante é lembrar que a hipoxemia não é a única causa possível para essa diminuição desse padrão ondulatório do feto. Existem outras causas possíveis, que são, por exemplo, ausência de córtex, bloqueio por drogas, bloqueio vagal ou bloqueio completo de ramo cardíaco.
Então, nós já falamos sobre as alterações basais, vamos falar agora sobre as alterações transitórias, né? Começando aqui pela aceleração. As acelerações, pessoal, são aumentos transitórios da frequência cardíaca fetal, tá? De no mínimo 15 batimentos por minuto e duração de 15 segundos. Em fetos mais novos, né, inferior a 32 semanas, a gente muda esses valores de referência, tá? É uma aceleração de no mínimo 10 batimentos por minuto e duração de no mínimo 10 segundos. Essas acelerações transitórias, elas podem estar associadas à movimentação fetal ou a contrações uterinas, e ela é um sinal de bem-estar fetal. Então, a gente vai dizer que um feto é reativo quando, dentro de um período de 20 minutos, ele apresentar no mínimo 2 episódios de aceleração transitória. Tá? Algumas referências consideram já a presença de pelo menos um episódio, mas outras referências no mínimo 2 episódios de acelerações transitórias dentro de 20 minutos, né? Ou seja, aumento de pelo menos 15 batimentos por minuto com duração de 15 segundos. Se depois de 20 minutos o feto não apresentar esses 2 episódios de aceleração transitória, você pode prolongar o teste por mais 20 minutos, tá? Dando aí um total de 40 minutos. Se após esses 40 minutos o feto não apresentar episódios de acelerações transitórias, a gente diz que o teste não é reativo. A não reatividade, ela pode estar relacionada à imaturidade fetal, a períodos de sono, e nesses casos aqui, para descartar, como eu já falei para vocês, a gente tem que fazer ali um estímulo vibroacústico ou motor mesmo no feto, né, para acordar mesmo esse neném. Quando ele acorda, né, a gente vai observar essa presença de aceleração transitória. Pode representar também uso de drogas, tabagismo, anormalidades fetais e pode também representar uma hipoxemia fetal. Um ponto muito importante, pessoal, é que em casos de hipoxemia fetal, a primeira alteração que a gente vai observar na cardiotocografia é a ausência da reatividade, ou seja, a gente não vai observar essas acelerações transitórias à movimentação fetal. Isso significa, então, pessoal, que você pegou uma cardiotocografia e observou essa reatividade, você pode ficar tranquilo porque não tem sofrimento fetal. Vamos falar agora, então, sobre as DIPs ou desacelerações, né, que são, então, as quedas transitórias da frequência cardíaca fetal, e ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Quando essa desaceleração transitória for inferior a 15 batimentos por minuto, essa queda que eu digo em relação à linha de base, tá, pessoal? For inferior a 15 batimentos por minuto, a gente diz que é uma DIP leve. Se a queda for entre 15 a 45 batimentos por minuto, ela é moderada. Acima de 45 batimentos por minuto, é uma desaceleração grave. Vamos começar então falando sobre a DIP-1, né, pessoal? A DIP-1, ela tem o seu início, máximo de queda e retorno à linha de base coincidindo com o início, pico e término das contrações que a desencadeou. Né? Lembrando, pessoal, que essa DIP-1, já até comentei com vocês, ela é desencadeada pelas próprias contrações uterinas que vão comprimir a cabecinha do neném e vão gerar um estímulo vagal que vai desencadear essa bradicardia transitória relacionada com o período de contração. Tá? O nadir do DIP, que é a pontinha ali da desaceleração, ela não se afasta do ápice da contração uterina por mais de 18 a 21 segundos, tá bom? Ela tem uma amplitude superior a 15 batimentos por minuto, ela dura mais do que 15 segundos e menos do que 3 minutos e tem forma de V. O DIP-2, ou tardio, pessoal, ele possui início, máximo de queda e retorno à linha de base retardados em relação à contração uterina que o originou. A frequência cardíaca fetal geralmente é taquicárdica, ao contrário lá da DIP-2, em que você tem a frequência cardíaca basal normal do feto, tá? Então, o DIP-2 ele é retardado em relação à contração uterina. O tempo de latência, que é o tempo entre o começo do DIP e o início da contração, ele é igual ou maior do que 30 segundos. A duração do intervalo, que é o tempo entre o fundo do DIP e o pico da contração, ele possui 3 diferentes critérios, que é 18, 20 ou 30 segundos. E o tempo de recuperação é maior do que 15 segundos, medido entre o fim da contração e o ponto em que o DIP retornou à linha de base. Ela apresenta formato em U.
Então essa DIP2, pessoal, está associada à estase de sangue interviloso, daí o fato dela ser encontrada na asfixia. A contração uterina seria responsável pela sua ocorrência, uma vez que reduziria os teores de oxigênio a níveis críticos. Essa redução da pressão de oxigênio estimula os quimiorreceptores do arco aórtico e seio carotídeo, que determinam uma vasoconstrição, elevando a pressão arterial fetal, com estimulação de barroreceptores e resposta vagal, que se manifesta pela desaceleração da frequência cardíaca fetal. Em relação ao DIP3, DIP umbilical ou variável, a sua aparência é variável, então, na duração, na forma e na profundidade. Ela não se relaciona com a contração uterina, podendo ser precoce ou tardia. É súbito e pode ser grave quando a queda dura mais que 60 segundos e atinge níveis abaixo de 70 batimentos por minuto. Aqui a gente observa uma aceleração antes e depois do DIP. Então, pessoal, o significado clínico do DIP3, ele traduz uma ação vagal em resposta à compressão funicular. As repercussões fetais irão depender da intensidade e duração das contrações. São fatores predisponentes, então, para o DIP3: circulares de cordão, rotura das membranas, oligodramia, prolapso de cordão, inserção velamentosa do cordão e parto pélvico. Nós temos também o DIP0, pessoal, que é uma desaceleração com duração inferior a 15 segundos, relacionada com compressão funicular de curta duração ou soluço fetal. É mais comum no prematuro. E a gente tem a desaceleração prolongada, que são desacelerações com duração maior do que 3 minutos, relacionada com uma hipotensão postural materna, bloqueios anestésicos, hiperatividade uterina, compressões funiculares intensas e duradouras. Quando espontâneas, elas serão sempre patológicas. Pessoal, então, resumindo aqui para vocês o padrão de normalidade da cardiotocografia, a frequência cardíaca basal do neném, então, tem que estar entre 110 a 160 batimentos por minuto. Alguns autores consideram de 120 a 160 batimentos por minuto. Presença de variabilidade de curta duração, presença de variabilidade de longa duração com amplitude entre 10 a 25 batimentos por minuto e ausência de desacelerações patológicas, podendo acontecer aquelas desacelerações transitórias. Em relação à conduta, então, pessoal, para cada caso relacionado aí a possíveis alterações da cardiotocografia, você vai montar uma tabelinha, tá? Que é composta de frequência cardíaca fetal, variabilidade, reatividade e desaceleração, tá? Então, como que funciona isso? Para cada situação, a gente vai ter uma pontuação específica. Então, em relação à frequência cardíaca fetal, ela é normal, como eu já falei para vocês, entre 110 e 160 batimentos por minuto. Alguns autores consideram de 120 a 160. Então, o feto que tiver com a frequência cardíaca dentro desses valores, né, de 110 a 160, ele vai ganhar 1 ponto. Em relação à variabilidade, se a variabilidade do feto tiver entre 10 a 25 batimentos por minuto, ele ganha mais 1 ponto, tá? Em relação à reatividade, se ela estiver presente, ele ganha 2 pontos. Em relação à desaceleração, se ele não tiver nenhuma desaceleração, ele vai ganhar mais 1 pontinho. Então, você vai somar essa pontuação e vai classificar esse feto em relação ao resultado e interpretação do resultado. Se esse feto fizer de 0 a 1 ponto, o resultado dele é inativo e a interpretação é alterada. Se ele fizer de 2 a 3 pontos, o resultado dele é hipoativo e a interpretação é suspeita. Se esse feto fizer de 4 a 5 pontos, o resultado dele é ativo e a interpretação é normal. Então, para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma conduta diferente. No caso do feto ativo, a conduta é seguimento, tá? No feto que for hipoativo, você vai complementar essa cardiotocografia com PBFS, com Doppler, e vai repetir a cardiotoco dentro de 12 a 24 horas. Tá? Agora, se for um feto inativo, fizer de 0 a 1 pontinho, a conduta é interromper. Se for um prematuro extremo, você vai ter que simplesmente complementar essa cardiotocografia também com PBFS e Doppler. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar sobre a cardiotocografia. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi o Medicurso, peguei algumas informações também do Medicel e das aulas que eu tive aqui no internato, né, com a minha professora. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.